hoje a gente vai falar sobre o cuidado, a importância do cuidado, tá bom? Porque vocês sabem, a vida cristã, ela é coletiva, não tem jeito, não tem como uma vida cristã ser isolada. E viver em comunidade é fundamental para você desenvolver todos os aspectos da vida cristã. Não dá para você ser só cristão em casa. Ah, mas Rodrigo, você fala sempre do pessoal que está online. Mas nossos frequentadores, membros online, eles são indicados a participar de um grupo pequeno online, que também acontece. Temos 3, estão todos de férias, mas nós temos 3 grupos pequenos online que todo mundo pode participar. Então, a gente tem grupo na segunda-feira, tem grupo na quarta-feira, às 6 da manhã, tem grupo na quinta-feira à noite, e tem mais grupos sendo formados. Então, você pode participar, mesmo que está à distância, não importa, você é sempre bem-vindo. E temos também o grupo dos adolescentes, que funciona domingo de manhã, de 9 às 10, está de férias também, vai voltar dia 6, já estou sabendo, se preparem. Dia 6, os adolescentes voltam numa salinha que nós teremos aqui em cima para os adolescentes, tá bom? E é muito importante a gente participar desse circuito, e é muito importante a gente entender a vivência em comunidade. Então, o nosso desafio esse mês está sendo refletir sobre o desafio que é a vida em comunidade. E aí a proposta é: você aceita se reconectar? Você aceita se reconectar a princípios e se reconectar a pessoas? Pois bem, na primeira semana a gente falou sobre o desafio de ressincronizar. E aí, ressincronizar o nosso conceito sobre o que é culto e o que é igreja. Nós falamos sobre culto e falamos sobre igreja. E foi muito importante para a gente reentender o que a gente faz aqui. Na segunda semana, nós falamos sobre o serviço. Falamos, sobre o alelon, servir uns aos outros, ficar leve para todo mundo e cura o nosso coração. E hoje a gente vai falar sobre o cuidado. Eu quero começar com uma frase provocativa para você. O James Bryan Smith, alguns aqui já estão familiarizados com esse autor, O James Bryan Smith, ele tem uma frase que diz assim, no livro A Maravilhosa e Boa Comunidade, ele fala: a comunidade existe para moldar e guiar minha alma. Preste atenção nisso. A comunidade existe para moldar e guiar a minha alma. Quando você pensa nessa frase, que impactos ela traz para você? Que impactos ela produz no seu coração? Que reflexões ela gera? Na minha cabeça, a primeira coisa que ela gera é o seguinte: se a comunidade existe para moldar e guiar a minha alma, é certo quando eu saio de uma igreja porque ela está meio cri-cri comigo? É certo deixar uma comunidade porque tem pessoas que não gostam de mim lá? Qual é o papel da comunidade? Comunidade é uma família estendida que tem algo em comum e que estão porque tem coisas em comum, e nós vivemos com uma família estendida, ou seja, é uma família fora do sangue. E essas pessoas que estão aqui ao seu redor e que estão online, elas têm um papel muito importante, guiado pelo Espírito Santo, de moldar e guiar a sua alma. Isso quer dizer que você vai na comunidade, você vai ter confronto. Isso quer dizer que muitas vezes você vai sair daqui de um encontro falando mal de mim. Quer dizer que você não vai sair feliz em todos os encontros, e que nos encontros que nós tivemos na casa de alguém, ou como vai ter domingo agora, que você não vai sair, nem sempre vai sair todo feliz da vida. Por quê? Porque sua alma não quer ser moldada. Porque você nasceu assim, vai ficar assim, quer viver assim, Gabriela. Você é assim, mano. E você não acha que você precisa ser moldado. E muitos de nós têm a prepotência de achar que nós já éramos assim. Sempre fomos. Por que eu preciso mudar? A mudança é um imperativo da comunidade. Se você vive numa comunidade, mudança é o seu nome do meio. Você vai estar sempre em constante mudança, porque a comunidade vai provocar mudanças na sua vida. A pessoa que você era 2 anos atrás não pode ser a mesma pessoa que você é hoje. A comunidade existe para moldar e nos mudar. Você se entende num processo de mudança? Se você se entende que você está num processo de mudança, você está vivendo em comunidade. Agora, se você não entende que você está em um processo de mudança, você precisa rever alguma coisa. Tem algo errado. Tem algo que não está certo. Ok? Então, nós temos 3 fatores muito complicados que atrapalham muito que a comunidade faça o seu papel de moldar e guiar nossa alma. A primeira coisa é que nós somos muito consumistas. Nós vivemos uma sociedade consumista. E nós jogamos isso para todas as áreas da nossa vida.
E nós queremos sentar e consumir. Eu vou chegar aqui, eu vou entender o que é que Deus vai falar comigo hoje. Eu vou sentar e vou ouvir. Quando na verdade Deus falou com você na hora das canções, você não prestou atenção. Muitas vezes Deus fala através da palavra, eu prego porque é formalidade. Mas Deus falou tudo que tinha que falar, às vezes, ou na abertura, ou no louvor. Ele falou. E o pior, para humilhar o pastor, muitas vezes eu chego para você, converso com você, e aí, como foi? Nossa, pastor, você falou isso, isso e isso, e foi uma benção. Eu falo, mas eu não falei isso. Eu não comentei esse assunto. Mas foi Deus falou. Deus pegou as minhas palavras, moldou e colocou no seu ouvido, para você ouvir o que você precisava ouvir. Então nós precisamos entender que não dá para eu só ficar num papel de consumista. O consumismo atrofia a minha fé. A outra coisa é o narcisismo. Quando eu olho só para mim, e quando vem uma palavra dura, quando vem uma ministração dura, quando vem uma provocação do louvor, quando vem algo mais forte, você fala, fulano devia estar aqui. Ah, se Ciclano estivesse aqui, eu vou compartilhar agora com Beltrano, porque eu precisava ouvir essa palavra. Nunca é para você. Na época antiga, na comunidade de onde eu vim, lá no Rio de Janeiro, falava que tinha o crente inchado e o crente pá. O crente pá é aquele que pega e joga para os outros. Pega e joga para os outros. Agora, o crente inchado é aquele que pega e traz para si. Pega e traz para si. Que tipo de cristão você está sendo? Pá ou inchada? Eu não vejo o seu sorriso, mas eu vejo o seu olhinho ficando pequenininho, entendeu? Eu vejo. O olhinho vai... Eu sei que você está sorrindo por baixo da máscara, tá? Então, o narcisismo faz com que a gente olhe para nós primeiros e não para os nossos defeitos. E a terceira coisa, então, o consumismo, o narcisismo e o egocentrismo. Nós somos pessoas muito egoístas. Nós não queremos abrir nossa casa, nós abrimos nossa casa para alguns, nós abrimos nossa casa para outros. Nós queremos a convivência com uns, não queremos convivência com outros. Tem que ser tudo dentro dos nossos conformes. Nós não queremos nos relacionar com quem cheira diferente, não queremos nos relacionar com quem pensa diferente ou quem se veste diferente da gente. É natural. Só que essas três coisas operam no nosso inconsciente e fazem a gente tomar as decisões. Mas a comunidade tende a quebrar isso. Ela tende a quebrar o consumismo quando ela pede para você servir, não só sentar. Ela quebra isso, ela quebra o narcisismo quando ela ajuda você a olhar no espelho e ver as suas falhas, e não olhar no espelho e ver como bela, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu. E ela quebra o egocentrismo quando ela te faz você se enxergar como um corpo, como parte de um grupo de pessoas. Você não veio para viver só, você veio para viver em família, e é essa família que Deus te colocou. Dá glória a Deus, irmão. Tem gente boa, tem gente cri-cri, tem gente de tudo quanto é tipo aqui, e assim somos nós, e assim nós chegaremos na eternidade. Amém ou não? Eita, desânimo, hein? Amém ou não? Amém. Aí sim, vamos junto para a eternidade. Então a comunidade como instrumento para moldar a nossa alma, ela trabalha em dois movimentos, o macro e o micro. Então qual é o movimento macro? Quando a gente se reúne aqui, é o movimento macro da comunidade. Eu estou falando para todo mundo, cada um está pegando aquilo que dá certo, aquilo que o Espírito Santo vai colocando. Esse é o movimento macro. Então quando nós nos reunimos, eu vou ler um texto bíblico. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando eu leio um texto bíblico lá da história de Israel, quando eu leio um texto bíblico do Primeiro Testamento, ou de Atos dos Apóstolos, que conta a história dos apóstolos, eu estou lendo um texto de que família? Já parou para pensar nisso? Quem é a família daqueles caras lá? Olha para o lado aí. Olha para o lado. Essa pessoa que você olhou é a família. A nossa vida continua, a nossa história de família não vem dos seus avós. A nossa história de família é muito maior do que você possa imaginar. A nossa história de família vem lá de trás como povo de Deus. E é por isso que tem aquelas partes estranhas no Primeiro Testamento que você sempre pula quando lê, chamada genealogia. Já ouviu, né? Um monte de nome, um atrás do outro, você sempre pula. Por quê? Porque é chato. Mas sabe por que o autor colocou aquilo lá? Por um motivo, porque a genealogia é um cadeado, é um elo de corrente. Quando o autor está escrevendo, ele fala, ó, a história desse povo começa aqui, aí ele põe uma genealogia para dizer, essa história está linkada com essa daqui. A genealogia linka uma história com a outra. Como é que Mateus começa o evangelho dele? Genealogia. Está dizendo, sabe toda essa história do Primeiro Testamento? Está linkada com a sua história, filho de Deus. Essa é a história da sua família. Então, quando eu leio o texto bíblico na comunidade, eu estou vendo a história da nossa família.
Como os nossos antepassados se comportaram. Qual é a tradição familiar bem antiga? Eu estou lendo histórias da nossa família e estou aprendendo as narrativas da família. É a sua história, é a minha história, é a nossa história. Então nós aprendemos as narrativas da família e através disso nós ouvimos o Espírito Santo falar através de mensagens e cânticos. Então esse é um movimento macro que molda a nossa alma. Quando a gente canta, o Espírito Santo faz a gente lembrar quem nós somos. Qual é a nossa família, qual é a nossa tradição, da onde nós viemos. Nós temos uma história maior. Temos um lastro bem grande, é o lastro do povo de Deus. E a partir toda vez que eu estou sendo moldado, exposto a isso, eu vou sendo moldado como uma comunidade. Eu vou entendendo que a história da Rayane tem a ver com a história da Márcia, porque são o mesmo povo, que tem a ver com a minha história, porque nós somos o mesmo povo, somos de famílias diferentes e aqui nos reunimos como família estendida. Por isso que a gente se trata como família estendida. Por isso que um filho de alguém na comunidade é filho da comunidade. E nós, a partir dos conceitos dos pais, ajudamos esses pais a criar as crianças, porque uma criança precisa de uma comunidade para ser educada. É por isso nós abraçamos os outros. Nós tentamos abrir a panela para que todo mundo chegue nessa panela sem tampa, porque nós nos vemos como comunidade. Só que na relação micro, então essa é a relação macro, que a comunidade nos molda. E como é que ela nos molda na relação micro? Ela nos molda no cuidado uns aos outros. Quando você chega e eu olho para você, você está com um semblante diferente. O que aconteceu? O que está pegando? Quando eu olho para a Fabi e falo, e aí, como é que está o Dudu? Está tudo bem? Percebe? Quando eu sei das dificuldades de cada um e não forço a barra, proponho, mas não obrigo. Quando eu recebo de braços abertos, quando eu vou cuidando uns dos outros, quando a gente vai cuidando e percebendo as pessoas. Porque é muito bom receber cuidado, não? Fala sério. Você já foi cuidado alguma vez na vida, gente? Sim ou não? Sim. É bom receber cuidado? Algumas pessoas vão falar que não. Se você for honesto, você vai falar que não. Eu sei que você vai falar que não. Por quê? Tem gente que não sabe receber cuidado. Tem gente que adora cuidar, mas não sabe receber cuidado. Nós vamos falar um pouco disso mais para frente. Você lembra de alguma experiência marcante na sua vida recente, onde você foi cuidado, cuidada? Não precisa me falar. Só me diz se você lembra. Levanta sua mão se você lembra. Um momento que você foi cuidado. Não precisa falar quem. Paga inteiro, Regiane. Levanta essa mão. Aí, garota. Muito bom. Hoje eu peguei no pé da Regiane. Que bom, que bom. E vocês têm uma memória também forte de uma vez que você cuidou de alguém recentemente? Levanta a mão. Você cuidou. Legal. Bom. Muito bom. Show de bola. Alguns gostam de ser cuidados, mas têm dificuldade de cuidar. Outros já adoram cuidar, mas não suportam ser cuidados. Seja qual lado que for, que esteja pendendo você, se estiver pendendo para algum dos lados, você está mal. Se você só cuida, ou se você só é cuidado, isso é uma disfunção, isso não está certo, isso não vai fazer bem para você, porque se você só cuidado, isso vai atrofiar você, e se você só cuida, você vai ser negligente com você mesmo. Então precisa haver um equilíbrio no cuidar e ser cuidado, por isso que é reciprocidade e disponibilidade, certo? Então, a gente vive numa sociedade marcada pelo individualismo. São ilhas que a gente encontra onde você pode chegar, sentar e falar da sua semana e a pessoa te ouvir com sinceridade. A maioria dos lugares você vai chegar, vai sentar, vai falar, a pessoa ou não vai te ouvir ou vai ficar pegando alguma coisa para fofocar de você depois. Fala aí. É horrível quando você vive num ambiente de desconfiança. A comunidade cristã precisa ser um ambiente saudável, onde você pode desaguar o coração e você sabe que tem pessoas honestas que vão ouvir você. Não vão resolver o teu problema, mas vão te ouvir. Vão sofrer com você. Isso é cuidar uns dos outros. Numa sociedade marcada pelo individualismo, e a pandemia amplificou essa individualização, tudo deve girar e convergir de acordo com nossos interesses. Adolescente é mestre de fazer isso. Se pai e mãe deixar, a casa gira em torno dos adolescentes. Mãe é mestre de fazer isso. A mulher da casa. Essa semana eu estava conversando com um casal, não vou citar o nome, por questões óbvias. Eu estava conversando com um casal,
E aí a esposa falou assim: pastor, meu marido é muito bagunceiro. Meu marido é muito bagunceiro. E eu não suporto bagunça. Sabe como é que eu sou? Não suporto. Qual é o lance da bagunça? Então, ele tem uma mesa no quarto dele, no escritório, onde ele deixa tudo bagunçado. E é um caos, aquilo ali é um caos. Eu cheguei a fazer: minha irmã, você está de sacanagem, né? 95% da casa é do teu jeito. Deixa a mesa do marido em paz, meu Deus. É um cantinho que o cara quer. É só um cantinho para ele organizar as coisas do jeito dele. Para quê? Mas é porque a gente gira em torno da gente. Vocês vão casar agora aí, ó. Olha lá, ó, aponta, ó. Vocês vão casar? Se liga, Marquinhos. Se liga, Marquinhos. Se liga, ó. Se você deixar, filho. Tá vendo? Isso é operação do maligno, rapaz. Isso é operação maligna. O outro já falou: então é um cantinho, né? O pastor já falou que é um cantinho. Não, né? Gente, lá em casa eu briguei durante uns 3, 4 primeiros anos de casamento. Porque assim, eu tenho um hábito, eu morei em casa há muito tempo e tal, e eu tenho um hábito, assim, minhas roupas ficam num determinado lugar. A minha esposa não aceitava essa realidade. As minhas roupas tinham que ficar todas dobradas, guardadas, e se eu usei uma vez, tinha que colocar na máquina de lavar, lá no cesto de lixo. E era um pau quebrava todo dia, até que a gente encontrou uma Suíça dentro de casa, uma zona neutra. A gente tem um quarto que virou o quarto da... Ali eu posso fazer o que eu quiser. Ali, quer dizer, o que eu quiser, entre aspas, né? Porque o bicho pega também. Mas ali a roupa pode ficar lá em cima da cama, isso e aquilo. No resto da casa, 95% da casa é dela. Exatamente, não arejada. Porque depois você pega e põe. Mas é a vida. Se deixar, a gente molda tudo conforme a nossa imagem. Nós estamos acostumados a fazer isso. Eu conheço um casal que mudou para uma casa recentemente, em que a esposa falou assim para ele, falou assim: ó, a casa tem 2 andares, tem piscina, casarão, uma fazenda, um negócio chique demais. Aí a esposa falou assim para ele: ó, faz o seguinte, ele foi esperto, ele falou para a esposa assim: ó, faz o seguinte, controla geral, esse andar aqui de cima é meu, você não bota a mão, você não põe o pé, aqui é meu, aqui você não manda, o resto você manda em tudo, manda a piscina, manda a churrasqueira, manda a sala, manda a quarto, tudo quanto é lugar, aqui não. Porque se você não bate o pé, filho, você vai ficar com uma mesinha de 3 por... Nem 3, de 1 por 1 no canto. É estreito o negócio. Então a gente vive, é natural isso. A gente vive moldando as coisas. E tudo deve girar de acordo com a gente. Só que a gente pega isso e traz para a comunidade. Por exemplo, o discipulado não vai rolar de acordo com o que você quer. Quando você entra no discipulado comigo, ou quando você entra no discipulado com alguém da comunidade, o que é o discipulado? O discipulado é um processo de formação espiritual do ser. Quando você decide, eu quero fazer parte do discipulado, vai uma pessoa acompanhar você durante a vida, vai acompanhar você para formar, moldar a sua alma. Então, começa o processo na leitura de 3 livros, você vai lendo um capítulo por semana, e essa jornada vai seguir para a vida. Tá? Então eu tenho algumas pessoas que eu discipulo, que eu acompanho, que leem o livro comigo, e tenho a segunda geração de pessoas que já estão lendo o livro com outras pessoas. Quando você entra nessa realidade, isso quebra, porque não funciona do jeito assim. É de acordo com a agenda de Deus. Eu lembro de uma pessoa que eu comecei a discipular, também não vou citar o nome, porque não vem ao caso. Eu comecei a discipular, ela chegou e falou assim para mim: pastor, eu não gosto de ler. Mas como assim? O discipulado dele, não, pastor, não leio. Não gosto de ler. Não gosto de ler. Se você vê essa mulher hoje, já falei que é mulher, né? Você vê essa mulher hoje, gente, ela vai para o canto dela com uma malinha cheia de livro. Ela tira uns 3 livros, come livro, porque não é na sua agenda, é na agenda de Deus. Deus molda o seu caráter conforme Ele quer. E aí você tem que ser quebrantado, aquela palavrinha cristã que a gente ouve muito na igreja, quebrantado, que é sinônimo de quebrado. Deus vai quebrando você com amor e vai moldando você uma nova criatura, que você não gostaria de ser no começo, mas que é muito melhor do que aquilo que você pensou, pediu ou imaginou. E a comunidade é um ator muito importante na formação para sermos pessoas melhores. E olha, deixa eu te falar uma outra coisa que é muito importante. Quando eu falar isso, deixa eu te falar uma coisa que vem na hora, tá? É que não está escrito, vem na hora. Tem uma canção muito famosa no meio evangélico que fala assim: me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo. Cara, isso não é o que Jesus faz por você não, tá? Jesus não tem propósito nenhum em te melhorar.
Jesus não tem intenção nenhuma em te melhorar. Jesus tem intenção de transformar. Ele quer criar você uma nova criatura. Ele não quer pegar você e atualizar você. Pegar o que você era antes de conhecê-lo, dar uns retoquinhos, umas pintadinhas, pronto, você está bom, está no shape. Não. Jesus, ele quer pegar toda a sua história, dar valor a ela, mas ele quer amassar e transformar em algo novo. É isso que ele faz. Ele não te ajuda a melhorar simplesmente. Não, ele quer que você seja uma nova criatura. Esse é o processo. E ele usa a comunidade, usa a mentoria, usa várias coisas nesse processo para fazer isso, para você chegar lá. O propósito de Jesus é nos transformar, para sermos mais parecidos com Ele. Você não está fadado ou fadada a ser como você é para o resto da vida. Essa semana eu também estive conversando com uma pessoa e caminhando, a pessoa falou assim para mim: eu sou ansioso e eu vou viver ansioso pro resto da vida. Eu falei, tá, qual o papel da terapia nisso? Ele falou assim para mim: a terapia me dá ferramentas para eu me adaptar, para eu aprender a lidar com a minha ansiedade. Eu falei, tá bom, e qual o papel de Deus nisso? E aí ele tentou me explicar o papel de Deus nisso, aí eu tive que explicar para ele e falar o seguinte: olha, você não está fadado a ser ansioso pro resto da vida, porque Deus tem uma proposta de transformação da sua vida. Ele pode te ajudar a acabar com a tua ansiedade, porque Ele quer te transformar, não quer só te melhorar. Você não está fadado a ser medroso pro resto da vida, ansioso pro resto da vida, se comunicar mal pro resto da vida. Nada disso você está fadado. Nada disso. Nada disso. E a comunidade tem um papel muito importante sobre isso. Quando eu cheguei na Universidade de Mackenzie, no primeiro ano que eu estava fazendo administração, a gente teve seminários para fazer a apresentação. Cara, eu faço apresentação na igreja há um monte de tempo. Desde que eu entrei na igreja, eu vou lá na frente, leio o texto. Era assim, igreja do interior. Os outros alunos que estudaram em colégio particular, nenhum conseguia ir na frente da sala e falar. Tinha gente que entrava em pânico, travava e não conseguia se comunicar. Sabe como é que eu aprendi a ler bem em público? Lendo um versículo bíblico. Quando o professor da escola dominical pedia para ler um texto, eu levantava e lia a Bíblia. Toda oportunidade que eu tinha de vir na frente, me chamavam, eu ia. Quando eu cheguei na faculdade, ir na frente da sala era mole. Eu cheguei ao ponto de dar aula para os meninos antes da prova, dar aula para a classe. Eu ia para frente e dava aula para eles, eles pediam para eu dar o resumo da matéria, eu dava. Por que eu tinha essa facilidade? Porque a comunidade me transformou. A comunidade, ela absorveu meus medos. Ela me aceitou quando eu entrei na primeira vez e gaguejei. Ela me aceitou, ela me incentivou. Quando eu li a primeira vez e gaguejei, eu voltei para o lugar, eles me abraçaram e falaram, muito bom, parabéns, e me incentivaram, e eu fui adiante. A comunidade tem esse papel, até na vida profissional, ela forma você. Então, quando você for chamado, desafiado a vir aqui na frente, pensa 2 vezes, porque Deus tem planos para você muito maiores. Eu estou dando um exemplo bobo aqui, só para você entender o papel da influência da comunidade na nossa vida. Você não está fadado a ser esse defeito que você tem, não está fadado a estar com você para o resto da sua vida. Jesus pode transformar você, e Ele usa a comunidade como ferramenta para fazer isso acontecer. A vivência comunitária, a vivência em família, nos desafia não a pensar somente em nós mesmos, com atitudes egocêntricas e desinteressadas pelos outros. Não, ela ajuda a gente a ter uma noção maior, pensar nos outros, um olhar 360. E aí o desafio comunitário, nesse texto de 1 Coríntios que Paulo fala, esse aqui não está marcado aqui não, deixa. 1 Coríntios capítulo 12, fala assim, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Lembra do uns aos outros, o alelon? O cuidado também é um mandamento recíproco, a gente precisa entrar nesse circuito de cuidar e ser cuidado. Mas para você entender o contexto, olha como a Bíblia Mensagem traz a explicação, porque ele traz uma versão diferente. Escuta só, ele fala assim, o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos. As partes que vemos e as que não vemos.
Se uma parte se fere, todas as outras partes são envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam desse bem-estar. Paulo está usando a metáfora do corpo para dizer como é o funcionamento na comunidade. Uma comunidade, ela sente quando o outro está mal. É igual um corpo, ela é interligada. Ou ela precisa ser interligada, ela precisa se entender. Por quê? O que acontece se você passa por alguma situação e de repente um dedinho do seu pé começa a ficar roxo e você não dá atenção? Um dedinho mindinho do seu pé começa a ficar roxo, começa a ficar roxo, começa a ficar roxo, daqui a pouco fica preto. Daqui a pouco você não está botando mais o pé no chão, de tanta dor. Você pode não ter percebido, mas a dor começa a aparecer. É como alguém na comunidade que não consegue se abrir. O corpo vai sentir uma hora. Se o corpo não perceber, vai perceber talvez tarde demais, mas vai acabar percebendo. E aí vai ter que ter uma intervenção. Ele usa essa metáfora do corpo para compreender a unidade. Ele mostra como que é essa unidade do corpo. Que a comunidade é formada por várias partes, e essas várias partes fazem coisas diferentes e todos ligados a Cristo. É o circuito do Anelon, um servindo aos outros, reciprocidade e disponibilidade. O que é isso em resumo? É estender o cuidado diário recebido de Deus a pessoas. Se você é cuidado, se você é cuidada, automaticamente você deve estender pela reciprocidade esse cuidado que você recebe. Que cuidado? Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem de texto para alguém da comunidade perguntando como eles estão? Qual foi a última vez que você pegou o telefone e ligou para alguém? E aí, como é que você está? Qual foi a última vez em que você demonstrou cuidado? Percebe? É o cuidado. Por quê? É uma comunidade. E o que é cuidar? Cuidar é guardar, proteger, conservar, manter. Só que do ponto de vista afetivo, no aspecto das relações, é demonstrar empatia. É você se condoer com a dor do outro. Acolhimento, proximidade, estando atento às reais necessidades físicas e emocionais das pessoas. E como que esse cuidado acontece? Eu vou te dar 4 princípios e a gente encerra, beleza? 4 princípios sobre o cuidado na comunidade que você pode aplicar esse cuidado às suas relações, aonde você estiver. Primeira coisa, cuidar é um movimento de reciprocidade. Isso você não vai viver lá fora. Infelizmente você não vai viver lá fora, porque lá você vai encontrar pessoas que você pode cuidar, mas elas não vão cuidar de você. Se elas cuidarem de você, ótimo, muito bom, mas não é natural. Mas na comunidade isso é mandamento. Você vai cuidar e você pode se dedicar a cuidar, porque você vai ser cuidado, você vai ser cuidada. Você tem que ser cuidado, você tem que ser cuidada. E se na comunidade há um movimento em que não há esse cuidado recíproco, ela está errada, a comunidade está errada, e você que faz parte da comunidade está errado. Você não pode descansar, é tipo aquele filho preferido que sabe que é o filho preferido e descansa naquela posição. Se você se sente como filho preferido, você também é culpado. Você tem que chegar a falar com seus pais que não pode ser assim. No cuidado na comunidade é assim. Se você tem todo um cuidado, grupo de pessoas, você precisa dedicar cuidado para alguém fora desse grupo de que você é cuidado. Que assim você estende as suas relações e as pessoas são cuidadas. Isso é o que a gente procura, é isso que a gente tem que viver. O cuidado. E esse cuidado vai, desde que quando eu vejo seu semblante triste e você não está conseguindo pagar seu aluguel, na pandemia o Rubens me ajudava a administrar o fundo de misericórdia e nós pagamos aluguel, pagamos plano de saúde para as pessoas. É cuidar, é você entender a necessidade, é você entender aonde o negócio está e você ir atrás. Se preocupar dentro do grupo dos adolescentes. Você tem que começar a perceber quem é que está do seu lado, porque essas pessoas são seus irmãos de ombro. São esses adolescentes que você vai criar, se Deus quiser, uma amizade para a vida. São essas pessoas que talvez você vai chamar para ser padrinho e madrinha do seu casamento. São essas pessoas que você vai levar para a vida. São pessoas na comunidade. Com isso não estou dizendo que a gente não tem que ter amizade fora. Muito pelo contrário, temos que ter amizade com pessoas de fora. Mas estou dizendo que amizades duradouras devem ser construídas. E você deve perceber as pessoas. Você deve se perguntar se está tudo bem. Você deve perguntar como é que elas estão. Servir e cuidar uns dos outros. Então, cuidar é um movimento de reciprocidade.
E isso denota uma necessidade de aplicação de princípio de fé através de atitude. Não dá para você cuidar de alguém sem você tomar uma atitude. Não dá para você cuidar de alguém só na intenção. Tem aquele que fala assim, eu vou cuidar, vou orar por você. Orar é bom, mas você foi lá perguntar o que a pessoa está precisando? Às vezes está precisando de uma companhia para tomar um chá. Quem toma chá no Brasil nessa época do ano? Pelo amor de Deus. Às vezes está precisando de o Júnior. Às vezes está precisando de companhia para dar uma caminhada, para poder, falar um monte. E sabe que tem gente que tem um problema sério, né? Que não sabe acompanhar uma pessoa sem tentar resolver o problema. Eu já põe o bonezinho de Zezinho, a pessoa fala de um problema, já quer resolver. Gente, a maioria das vezes que a pessoa te fala um problema, ela não quer a sua solução, ok? Ela não quer que você resolva, ela quer que você escute. Ela quer que você seja ouvido. Na maioria das vezes, é um segredo, viu? Não gaste energia tentando resolver. Tem gente que é tão fissurado nisso, que quando a pessoa está falando, no meio do processo, já está pensando na solução. Ela não terminou de falar, você já está pensando, não, mas pode fazer isso, pode fazer isso aqui. Eu sou assim. Sou assim. Você já está pensando na solução da pessoa, e eu tenho que me policiar, não. Sabe o que eu faço quando eu estou ouvindo alguém? Uma dica para você. Eu oro. Enquanto ela está falando comigo, eu falo, Senhor, queima. Não, brincadeira. Eu estou falando assim, Senhor, qual é o meu papel? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha deixa? Qual é a minha entrada? Eu estou sempre perguntando isso. Toda vez que eu estiver conversando com você, eu estou orando na cabeça. Eu estou perguntando para Deus. E às vezes ele não fala nada. Eu vou te ouvir, vou te dar um abraço, vou orar com você, e é isso. E às vezes ele fala isso. E aí vem uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, que em outras igrejas chamam de profecia ou revelação. Vem uma palavra de Deus ali e fala, e Deus faz. Mas você sempre tem que estar em sintonia com Deus. Esteja orando, porque você é um instrumento de transformação do outro. Se você se entende como instrumento de transformação do outro, você está em sintonia com Deus, porque você não tem como mudar o outro. Mas o Espírito Santo, através de você, tem. Então, quando nós demonstramos cuidado, afeição, empatia através do serviço, isso é uma prática cristã. Eu cuido de você, você cuida de mim e nós cuidamos uns dos outros. O cuidado deve ser sempre um exercício de mutualidade, uns para com os outros. Por isso, comece esse ciclo, toma iniciativa, vá cuidar de alguém, vagabundo. Vá ver se alguém está precisando. Vá cuidar de alguém. Quando você cuida de alguém, alguém cuidará de você. O Espírito Santo mandará você. Tem muita gente, eu estou com dor, estou sofrendo, estou com um grande problema. Vai servir, vai cuidar de alguém. Muitas vezes, no meio da sua dor, quando você cuida de alguém, Deus te cura através do processo que você está curando alguém. Não só te convencendo que tem pessoa pior do que você, não é isso. Já aconteceu isso com você? Experiência sobrenatural. Você está num problema, a pessoa está num problema parecido, e você fala a solução para ela, cuidando dela, e você tem a solução para si? Você está aconselhando, você fala, nossa, isso serve para mim. Comigo acontece demais isso. Porque quando eu estou servindo, Deus está me usando, está falando comigo. Quando eu estou cuidando, eu estou sendo cuidado por Deus, Deus está cuidando de mim. O Dani está fazendo um pedido de oração. Eu vou orar aqui no final pela irmã do Daniel. Beleza, a gente ora no final aqui, o comentário do Dani está registrado aqui. Então, por isso comece esse ciclo, tome a iniciativa, não espere e cobre o outro. Não espere e cobre. Mas você não cuida de mim. Não espere o outro vir cuidar de você. Cuide, se prontifique. Segundo ponto, cuidar envolve a percepção do outro, envolve sensibilidade para notar quando isso faz necessário. Nem sempre é necessário cuidar. Às vezes a pessoa está na bad e ela quer curtir sozinha. Show. Às vezes ela está precisando, então você precisa perceber o outro. Envolve empatia e simplicidade para aprender a respeitar a necessidade alheia. Quando você cuida de alguém, é de acordo com o que a pessoa precisa, não com o que você acha que deveria dar. Ele ou ela é o foco e não você, certo? Então você precisa ter empatia em relação a isso. E deve cuidar sem superioridade, mas acima de tudo com carinho e afeto. Envolve acima de tudo tato, para que o cuidado não se torne invasivo ou agressivo. Você consegue enxergar na sua volta quem está precisando de cuidado? Você consegue enxergar na sua volta quem precisa de cuidado? Henry Nouwen diz assim: muitas vezes não somos capazes de curar, mas sempre podemos cuidar.
A responsabilidade não está em você. Você não tem que resolver. Quem resolve é Deus. Você é apenas um mecanismo. Só que acontece uma disfunção. A disfunção é que quem acostuma-se intensamente a ser cuidado tende a não desenvolver a habilidade de cuidador. Quem está sempre cuidado, sempre sendo cuidado, não desenvolve a habilidade de cuidador e nem tampouco a sensibilidade para notar o momento adequado para olhar e sentir que precisa de cuidar, quem precisa de ser cuidado, quem precisa de cuidar de alguém e olhar para o outro. Você reconhece alguém que esteja cuidando de você nesse momento? Não precisa levantar a mão. Você reconhece que você está sendo cuidado por alguém nesse momento? Se você está sendo cuidado, você precisa cuidar. Não fique só no receber. Terceiro ponto importante: cuidar exige esforço e continuidade. Muitas vezes não é fácil essa prática cristã. Vai exigir de nós um esforço enorme, que só conseguimos fazer a partir do que Cristo fez por nós. Por que eu cuido de você? Por que eu posso tomar a iniciativa de cuidar de você? Tem algumas pessoas que falam: pastor, como você aguenta? Eu aguento porque Cristo me aguenta. Simples assim. Ele me suporta. Ele fez primeiro por mim. Eu posso fazer por você tranquilamente, porque à medida que eu cuido, eu sou cuidado. E também ações pontuais e rápidas muitas vezes não serão suficientes. Será preciso constância e continuidade. Será preciso que você dedique tempo às pessoas. Já tem aquela frase que diz: sem cuidado nada floresce. Eu digo: sem cuidado as pessoas não florescem. E por que eu cuido? Eu cuido porque Cristo cuidou de mim. Eu recebi o cuidado dele quando eu não era digno, quando eu não chamava a atenção dele. Ele cuidou, se voltou os olhos para mim, me resgatou, me tirou da onde eu estava, de uma vida desconectada a ele, me trouxe de volta para perto dele. Assim como ele fez. O primeiro movimento de cuidado foi ele já fez por você. O que você faz pelo outro é apenas um reflexo daquilo que você recebe. Então você nunca vai poder dizer assim: eu só cuido dos outros, nunca sou cuidado. Não, você é sempre cuidado. Você sempre primeiro recebe. Quem fez primeiro foi Jesus e sempre faz primeiro. E o que você faz para o outro é aquilo, uma consequência do que você recebeu. Cuidar é uma demonstração prática de amar. Só que a disfunção nesse ponto é quando eu saio da posição de cuidador para salvador. Aí o bicho pega. Quando você perde a noção do que é cuidado para tentar salvar a pessoa. E acabamos fazendo pelo outro o que ele deve fazer por si. Aí eu estou na disfunção. Eu não tenho que fazer por ele o que ele tem que fazer por si só. E isso, quando eu faço isso e entro na posição de salvador, eu mino a capacidade do outro de se comprometer com seus processos, levando à dependência emocional. A pessoa atrofia. Ela não consegue se cuidar. Então, quando você, nas relações, tem um limite. Você não pode ultrapassar, senão você está fazendo mal. É o cuidado que adoece. E te adoece a pessoa. Você não foi chamado para salvar ninguém. O Salvador é Jesus. Você foi chamado para cuidar das pessoas. E quando fazemos pelas pessoas sem perguntar se elas querem a nossa ajuda, decidimos por ela o que elas precisam. Cuidado se confunde com possessividade. Lembra daquele desenho da Felícia? Que grudava não era um bichinho que ela grudava o tempo todo, não deixava o bichinho sair. Às vezes a gente é assim com os outros, a gente quer grudar, quer estar em cima o tempo todo, e isso, aquilo, a pessoa sufoca. Você tem que sentir se a pessoa quer, se a pessoa precisa e o que ela precisa. E por último, cuidado envolve humildade. Ser cuidado envolve humildade para aceitar o momento de carência e necessidade, pois receber cuidado não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Também envolve empatia para escolher e permitir quem pode ser o nosso cuidador. Você não é fraco quando você é cuidado. Só se permite ser cuidado quem não tem problema com a sua identidade, com a sua vulnerabilidade. Mas quem tem muito para provar para os outros, não quer ser cuidado, não quer apresentar suas vulnerabilidades. Se você vive a vida querendo provar muito para os outros, você virou um escravo. Agora, se você já sabe quem você é, que você é filho, filha amada de Jesus,
em quem Ele tem todo o prazer e te ama antes de você fazer qualquer coisa, sua identidade está guardada nele. Qual é a sua identidade? São discípulos de Jesus em quem Ele ama. Ponto. Nada no mundo pode tirar isso de você. Se você sabe quem você é, as pessoas podem falar o que quiserem. Podem pensar de você o que quiserem. Não te abala. Você sabe quem você é. O orgulho cria um muro que nos impede de desfrutarmos do cuidado das pessoas que estão à nossa volta. Ser cuidado requer abrir mais de si, para você abrir mais de si para si mesmo, você se enxergar. Pois o primeiro passo é reconhecer-se aberto a receber e saber pedir ajuda. Muitas vezes você vai ter que ir até alguém e pedir para ser cuidado. E não há problema algum nisso. Pedir ajuda. Desde que você saiba quem você é. Eu sei que muitas pessoas tiveram suas vidas expostas e que se machucaram com cuidado indevido. Fofoca, confiaram na pessoa que não foi legal. Isso é ruim. Mas não permita que essas experiências ruins de intromissão da sua vida te isolem. Não permita que essas experiências ruins afastem você de uma vivência comunitária. Deus ainda tem muito para fazer na tua vida e vai usar pessoas sãs e saudáveis para te transformar naquilo que você precisa ser, porque Ele não desistiu de você. Ele continua na batalha, Ele continua querendo que você viva aquilo que Ele chama de vida abundante. E você vai viver. E você vai viver. Ele vai te levar até lá. Seja no amor ou na dor, Ele vai te levar até lá. Sabe por quê? Porque não existe nada maior no mundo do que o amor de Jesus por você. Não existe nada maior no mundo do que o cuidado de Deus por você. Ele deu o próprio Filho. O que Ele nos negará? Nada. Jamais. Você sempre será cuidado. Sempre será cuidada. A grande questão é se você quer transbordar isso para a vida de alguém. Senão você vai viver só uma asa do processo. Passarinho de uma asa só não voa. Você precisa viver a outra área. Você precisa viver o cuidado com reciprocidade e disponibilidade. Cuidado é uma marca de uma igreja saudável. Uns cuidando dos outros. Ok? Eu não sei qual é a sua experiência com o cuidado. Eu não sei qual é a sua experiência de dar ou receber cuidados. Muitas vezes a gente ajuda pessoas que depois enfiam a faca na gente, que traem a gente. Eu sei, é difícil, mas isso não pode te travar. E se você nessa manhã se sente travado por isso, eu quero convidar você para a gente orar junto, para que Jesus derrame uma cura na sua vida. Que Jesus derrame cura sobre você nesse aspecto. Se você, por acaso, passou por momentos aonde você precisou ser cuidado e ninguém veio, isso endureceu o teu coração, eu quero pedir para que Jesus molhe o teu coração e amoleça o teu coração. Porque você não nasceu para viver atrofiado. Não. Você nasceu para viver a plenitude do que Ele tem para você. Eu quero orar com você sobre isso. Você quer orar comigo? Se você quiser orar comigo, feche seus olhinhos. Seja lá o dano que o cuidado tenha causado no teu coração, nós vamos orar e pedir a cura de Jesus. Pedir para que Deus envie uma pessoa para cuidar de você. Pedir para que Deus envie uma pessoa para você cuidar, para que você viva esse processo curador, restaurador e sarador. Vamos orar? Feche seus olhinhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, nessa hora, que a tua cura venha sobre nós, através do teu cuidado. Que a tua igreja aprenda a viver de fato o que é uma vida cristã em comunidade, cuidando dos outros, dando a mão uns pelos outros, conhecendo uns aos outros. Que as feridas sobre o cuidado mal feito, Deus, sejam saradas agora em nome de Jesus. Se tem alguém travado agora, Pai, com medo de se abrir de novo para o cuidado, Deus, em nome de Jesus, destrava, cura, sara essa ferida, em nome de Cristo Jesus. Ó Deus, pela tua graça nós te pedimos. Vem, Deus, com teu bálsamo, molhe o nosso coração, amolece a ferida, amolece o nosso coração, sara a nossa alma e nos permita viver o cuidado mútuo de forma intensa, como uma igreja deve ser, em nome de Jesus. E como forma desse cuidado, nós pedimos ao Senhor Deus, pela irmã do Daniel, a Débora,
Pedimos que o Senhor possa abençoá-la, cuidar dela, derramar a tua graça sobre ela, que ela precisa do teu cuidado, que testou positivo. Cuide dela em nome de Jesus. Ajuda nós como comunidades a oferecermos o cuidado necessário para ela e para todos os nossos irmãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.